Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro, e nós estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana falou sobre as chamas do inferno, nós estudamos sobre textos aí da Palavra de Deus que davam até uma impressão de haver uma condenação eterna, de sofrimento e dor, mas nós vimos que isso não é suportado pela palavra de Deus, não é, queridos irmãos e queridas irmãs? Quando nós olhamos para outros textos, quando nós entendemos o estado do ser humano na morte, nós chegamos à conclusão de que aquele fogo que vai queimar as pessoas, os ímpios, e vai consumi-los. Isso está em harmonia e com textos da palavra de Deus, como por exemplo, Malaquias capítulo 4, do verso 1 até o 3, não é? E então, vamos dar aqui seguimento ao encerramento da lição. A lição de hoje é o estudo adicional, não é? E ela começa com algumas recomendações de leitura, depois tem alguns comentários e algumas perguntas para consideração. Mas antes de fazermos isso, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco mais uma vez? Afinal de contas, é Ele que tem sido nosso professor, não é? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas necessidades. E às vezes, Senhor, parece que nós estamos sozinhos, nós podemos ter esse sentimento de que nós estamos sozinhos, mas que o Senhor nos ajude a todo momento a nos lembrarmos de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, de que o Senhor sabe as nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos e que nós confiemos em Ti, Pai, para que nós descansemos na Tua paz, na Tua providência. Nesse momento, gostaríamos de suplicar mais uma vez que o Senhor nos acompanhe e que o Senhor nos ensine através do Teu Espírito Santo. Estamos aqui ao longo desse trimestre, dessa semana, estudando assuntos muito importantes e suplicamos que o Senhor venha nos ensinar e que não seja aqui uma conclusão baseada na tradição, que não seja aqui uma conclusão que nós cheguemos baseada em outra coisa a não ser a Tua palavra. Portanto, Senhor, suplicamos humildemente que o Senhor nos ensine através do Teu Espírito Santo. E também suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos acompanhe ao longo de todo este dia, nos dando forças para vivermos esse dia também na Tua presença, na Tua companhia e praticando aquilo que o Senhor nos ensina. Suplicamos todas essas coisas e desde já humildemente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa aqui com algumas recomendações de leitura. São 2 capítulos do livro O Grande Conflito. O primeiro é o capítulo 33 e o segundo depois é o capítulo que vem logo em seguida, o capítulo 34. São capítulos que falam sobre o mistério da morte, vozes do além. Em outras versões, trazem referências ali ao espiritismo, o que acontece com o homem quando ele morre, Então, dependendo da versão, talvez o título seja um pouco diferente. Mas quando eu olhei tanto a versão condensada, que é a resumida ali do Grande Conflito, ou a versão normal, a versão maior, os capítulos são os mesmos, capítulo 33 e capítulo 34, tá bom? E aí agora temos uma citação aqui, e acredito eu que é de um desses capítulos, acho que mais especificamente do capítulo 33, pela referência aqui, que diz o seguinte para nós: sobre o erro básico da imortalidade inerente, apoia-se a doutrina da consciência na morte, doutrina que, assim como a do tormento eterno, opõe-se aos ensinos da Bíblia, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estão cientes de tudo o que ocorre na terra, e especialmente da vida dos amigos que deixaram para trás. Mas, como poderia ser fonte de felicidade para os mortos
o fato de que eles sabem das dificuldades dos vivos. E quão revoltante é a crença de que, logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno. Em que profunda angústia deverão mergulhar os que veem seus amigos passarem à sepultura sem estar preparados para entrar numa eternidade de miséria e pecado. Vejam só, ela está fazendo aqui referências a algumas coisas que nós já estudamos ao longo dessa semana, não é? O fato das pessoas estarem conscientes após a morte, de estarem vendo o sofrimento dos seus entes queridos, e assim elas não podem ter, como a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse capítulo 21, uma existência, uma eternidade sem sofrimento, sem morte, sem pranto, sem dor. Estão vendo como esse tipo de crença ele é contrário à palavra de Deus? Como nós poderemos viver uma eternidade de felicidade, sem sofrimento, sabendo que algum querido nosso, por exemplo, está queimando nas chamas do inferno? Isso não faz sentido, não é, querido irmão, querida irmã? Outra coisa, nós vimos também, como eu mencionei em Malaquias, capítulo 4, do verso 1 até o 3, que os ímpios se farão cinzas debaixo dos nossos pés. Portanto, o que acontece é que essas pessoas são queimadas ali e acabam, não ficam sofrendo para sempre. E isso é algo, né, que deveria de alguma forma trazer um alívio em relação a essa angústia que ela menciona aqui, né, de que imagine alguém que perde um ente querido, que está afastado de Deus, que está longe dos caminhos do Senhor, que está longe de Cristo, não é? E essa pessoa então começa a pensar que o ente que ela perdeu estará no sofrimento eterno, já está queimando. Nós aqui mesmo, antes de irmos para o céu, talvez já ficássemos angustiados, não é? Isso geraria muita angústia, querido irmão, querida irmã. Portanto, né, a perspectiva bíblica é uma perspectiva que evita esse tipo de equívoco, não é? E evita um sofrimento que é desnecessário, querido irmão, querida irmã. Então que nós possamos nos lembrar, como nós já estudamos na palavra de Deus, que os mortos não têm consciência. Nós vimos isso ao longo dessa semana, não é? Eclesiastes capítulo 9, verso 5, 6, verso 10. Vimos também, se eu não me engano, Salmos capítulo 146 e outras passagens da palavra de Deus. Vimos também, né, que só aqueles que têm vida eterna são aqueles que estão em Cristo. Nós estudamos o texto de 1 João, capítulo 5, não é? E lá estava falando assim, que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, as pessoas que não morrem em Cristo Jesus, as pessoas que morreram, mas não tinham Cristo como seu Salvador, não acreditavam em Jesus, não entregaram a vida a Cristo, essas pessoas não terão uma existência eterna. Só tem existência eterna quem tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, que nós nos lembremos dos textos que nós estudamos ao longo dessa semana, não é? Para, então, entender que essas doutrinas, esses ensinamentos que falam que o homem vive para sempre, independente do que ele faça, mas aí ele pode viver no paraíso para sempre, ou então pode ficar queimando para sempre no inferno, ou até mesmo ir para um outro lugar que não é nenhum nem outro, que é o purgatório. Esses ensinos não têm um respaldo das Escrituras, não é, querido irmão e querida irmã? Que nós possamos nos lembrar disso. E agora, vamos aqui para as perguntas para consideração, hein? Primeira pergunta. Muitos são inflexíveis em sua crença na ideia de que os salvos vão imediatamente para o céu e de que os perdidos estão no tormento eterno. É compreensível que queiram acreditar que seus entes queridos falecidos estão com o Senhor, embora haja a questão de que seria perturbador para eles, né, aqueles que estão com o Senhor, ver o caos aqui embaixo. Mas por que há um forte apego à ideia horrível de que os perdidos são eternamente atormentados no inferno?
O que isso ensina sobre o poder da tradição? Bom, querido irmão, querida irmã, como a própria pergunta disse aqui, é compreensível que nós acreditemos, né, ou que nós desejemos acreditar que as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, estão num lugar bom após a morte, um lugar sem sofrimento, né? E nós desejamos isso, talvez possamos desejar isso tendo essa crença da imortalidade da alma, não é? Mas se existe um inferno eterno e existe pessoas lá queimando eternamente, será que nós deveríamos desejar isso? Querido irmão, querida irmã, não. Nós não desejamos nem que o nosso sofrimento aqui nesse mundo dure para sempre. Por que nós deveríamos então desejar que o sofrimento de alguém seja eterno? Às vezes nós conseguimos aplicar a palavra eternidade para aquilo que é bom, desejando, né, aquilo que é bom. Mas você já parou para pensar que quando você está desejando que alguém vá para um inferno, acreditando que esse inferno é eterno, não quer dizer que ele seja, mas você acredita que ele é eterno, essa pessoa vai sofrer não é por 1 ano, nem por 2 anos, nem por 3 anos, mas vai ser para sempre. Quem somos nós, queridos irmãos e queridas irmãs, para desejar que alguém sofra de alguma forma para sempre? Não deveríamos pensar dessa forma. Apesar disso, de argumentos, não é, que a lição acaba levantando aqui, que de alguma forma apelam para o nosso emocional, para o nosso racional, o que é importante? É a tradição ou o que está escrito na palavra de Deus? É aquilo que está escrito na palavra de Deus. E precisamos considerar todos os textos, queridos irmãos e queridas irmãs. Não somente um texto isolado, mas todos aqueles textos que falam sobre um determinado assunto. E precisamos então tentar harmonizá-los, não é? E aí chegar a um entendimento correto, com muita oração, suplicando a orientação do Espírito Santo. Portanto, que não seja a tradição que comande aí, não é, a nossa vida, mas o assim diz o Senhor. Segunda pergunta. A maioria das igrejas cristãs proclama a teoria da imortalidade da alma com todas as suas teorias correlatas. Seja a teoria do purgatório aí, né? Estou fazendo aqui um acréscimo à pergunta. Seja a questão do inferno eterno, né? Então, essas teorias correlatas são propagadas junto com a ideia de que a alma não morre. E aí a pergunta continua dizendo aqui: o que mais devemos fazer para proclamar ao mundo a visão bíblica da morte e da vida após a morte? Bom, uma grande coisa que nós já estamos fazendo, querido irmão, querida irmã, é aprender, né? Acho que esse é o primeiro passo. Preparar-se, estudar a palavra de Deus, ver o que de fato está escrito e entender esse assunto. Eu entendo que esse seja o primeiro passo. Depois, eu até coloquei aqui uma listinha, né? Segundo passo, ore pedindo uma oportunidade. Ore pedindo uma oportunidade para você expor isso que você aprendeu para alguém. Deseje expor isso para as pessoas, não como uma forma de destruir, de condenar, de aniquilar uma outra fé ou uma outra religião, mas com o desejo de salvar as pessoas, não é? E aí, terceiro passo, disponha-se. Por quê? Você vai orar e eu acredito que Deus te dará essas oportunidades, então você precisa estar disposto a falar, precisa estar disposto a conversar, a dedicar tempo, não é? Dedicar tempo, porque às vezes isso não vai ser um assunto que vai ser esclarecido em 10 minutos, em 15 minutos. Às vezes a gente quer resolver as coisas também muito rápido. Não é isso, está escrito assim e acabou. E não é assim, querido irmão, querida irmã. Precisamos ter empatia, paciência. Às vezes a pessoa cresceu ouvindo daquela forma, a pessoa nunca viu ali na palavra de Deus o que estava escrito. Então precisamos ter essa paciência,
e essa dedicação. Precisamos do Espírito Santo para nos capacitar, para nos ensinar, para nos dar o discernimento e para nos dar as palavras corretas ali, não é? Para nos lembrar dos textos bíblicos. Por isso que é importante o preparo e a oração. E por último, fale desejando a salvação, como eu já mencionei, com amor, sem menosprezar a fé da outra pessoa, né? Mas mostrando para ela a perspectiva de acordo com a palavra de Deus. Então, eu acho que esses passos são importantes. E uma outra alternativa também, divulgue, compartilhe conhecimentos, compartilhe conteúdos que falem a respeito desse assunto. Talvez você não esteja preparado para falar, mas você já pode ir compartilhando. Você já pode transmitir esse áudio para outras pessoas, transmitir os estudos que nós estamos fazendo, pode transmitir outros vídeos que falam acerca disso, não é? Que são produzidos aí por pastores da igreja, que são produzidos por irmãos da igreja, que têm um embasamento bíblico. Então você pode compartilhar com todo carinho, com todo amor, não é? Não só querendo fazer isso por um desencargo de consciência, mas mostrando para aquela pessoa, olha, eu vi esse vídeo, gostaria de compartilhar contigo, ele fala sobre isso, fala sobre aquilo, né? Bom, acho que são esses passos que nós devemos fazer, queridos irmãos e queridas irmãs. E aí, algo que é essencial, né, dentro de tudo isso, eu mencionei, mas é suplicarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida, assim como aqueles primeiros discípulos fizeram, não é? E foram capacitados para pregar a todo mundo o Evangelho. Bom, vamos para a última pergunta aqui. Terceira pergunta. O poema de Dante, a Divina Comédia, que nós abordamos em algum momento ali, né, na lição, ajudou a consolidar falsos ensinos sobre o que acontece com a alma após a morte. Que lições aprendemos quanto à facilidade com que a teologia cristã pode ser influenciada por ideias externas? Que outras ideias não cristãs influenciam o pensamento cristão? Como podemos nos proteger delas? Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, essa pergunta é muito importante. Não existe só essa noção, né, da imortalidade da alma que veio como uma influência externa, mas existem outras coisas na religião cristã. Por exemplo, a questão do sábado. Muitos acreditam que o sábado foi anulado, ou então que o sábado foi mudado do sábado para o domingo. E se você pegar a própria entidade que alegou fazer essa mudança, não é? Que foi a Igreja Romana, eles mesmos declaram que isso foi feito com base na autoridade da Igreja e não com a base das Escrituras. Você pode procurar conteúdos a respeito disso, né? E você vai ver que isso foi feito com base na tradição, na autoridade da igreja, não é? E a própria Bíblia disse que haveria um poder que agiria, que tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. Existem muitas outras religiões cristãs que não aceitam esse tipo de argumento, não é? Mas que, de alguma forma, anulam o quarto mandamento, dizendo que isso era da antiga aliança. Mas essas pessoas continuam guardando os outros 9 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra teu pai e a tua mãe, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás, não é? Todos esses mandamentos as pessoas continuam guardando e falam sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, mas aí se esquecem do sábado, não é? Não dirás falso testemunho. Então, querido irmão, querida irmã, as pessoas acabam escolhendo aquilo que elas vão guardar, aquilo que elas não vão guardar. Mas de onde vem essa influência? Será que isso vem de uma influência cultural de outras nações? Não é? Será que isso foi uma estratégia? Eu acho que até nós vimos isso em algum dia da semana,
para tentar aumentar a sua esfera de influência, e aí foram cedendo em alguns pontos e outros não. Mas como a gente pode se proteger disso, hein? Bom, a minha resposta ela é inspirada naquilo que Jesus falou para Satanás quando ele estava na tentação do deserto, não é? Está escrito. Satanás tenta Jesus de acordo com as suas necessidades físicas e Jesus responde com o está escrito, né? Jesus estava com fome, Satanás fala para que ele transformasse as pedras em pães e Jesus responde com o está escrito. Depois Satanás oferece os reinos deste mundo para Jesus. Eu não lembro se é exatamente nessa ordem, né? E Jesus responde, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E depois Satanás, ele também, numa outra tentação, né? Ele tenta Jesus a se atirar do alto. E ele até cita as Escrituras, dizendo que os anjos o protegeriam para que ele não tropeçasse. E aí Jesus também responde com, também está escrito, né? Não porás o Senhor teu Deus à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, querido irmão, querida irmã, nós precisamos conhecer o está escrito, mas precisamos estar preparados também para ser questionados em relação ao está escrito e responder com o também está escrito, como disse Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração, que vocês conheçam cada vez mais. É por isso que esses conteúdos têm sido gravados aqui, não é? E o meu desejo e a minha oração é que nós nos aproximemos cada vez mais de Jesus e da verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fiquem com Deus, tenham um feliz sábado, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.